Terça-feira é dia de Divan CBN, ao vivo aqui no estúdio, doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins. Paulo César, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Assunto de hoje, etarismo. Você sabe o que é isso, ouvinte? É o conjunto de estereótipos, preconceitos, discriminações direcionados a pessoas com base na idade. Essa pessoa é muito velha, por exemplo, para entrar na universidade, essa pessoa não tem idade para fazer isso, para fazer aquilo, preconceito por conta da idade. Inclusive, foi inspirada a coluna de hoje em um caso recente, né, professor? Exatamente. Estudantes tiveram um comportamento lamentável no interior de São Paulo, em Bauru, né, fazendo ali uma piada, fazendo ali, né, gravando um vídeo de mau gosto com uma colega de 40 anos. E aí tu já se questiona, né? Puxa, né? 40 anos a gente nem pode falar que é uma pessoa idosa, quer dizer, o preconceito, a atitude inadequada frente a pessoas de diferentes idades não é exclusiva de alguém que se enquadra lá acima de 60 anos, acima de 65 anos, né? Então, Luciano e ouvintes, me parece que cada vez mais fica claro que o preconceito é em cima daquele que é diferente. E quem comete um ato preconceituoso, muitas vezes no fundo é porque se sentiu incomodado. Eu acho que essa reflexão tem que ser feita. O que será que essas jovens, e não são só elas, aqui a gente ilustra, o que será que algumas pessoas estão tão fragilizadas a ponto de se incomodar com alguém com uma diferença tão pequena, né? Uma colega que tem um pouco mais de idade sofre ali um assédio, um bullying, porque tem um pouco mais de idade. Mas por que será que o outro cometeu esse assédio? Por que será que está tão fragilizado a ponto de se incomodar e ir lá e agredir o outro? Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, porque quando nós falamos de etarismo, nós precisamos lembrar que nós estamos numa sociedade que está envelhecendo. Isso tem muito da evolução da nossa sociedade, isso tem muito do avanço da medicina, da qualidade de vida. E as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas estão sim presentes no mercado de trabalho, elas estão sim e precisam estar no ambiente universitário. E eu falo, Luciano, como professor, eu dou aula na PUC, e é comum hoje nós termos estudantes 40 anos, 50 anos, 65 anos ou mais. E aí é interessante que quando eu tenho, principalmente a turma da manhã, que é o público mais jovem, os estudantes que estudam à noite geralmente já têm um pouco mais de idade, mas a turma da manhã, se eu tenho alguém com essa idade, eu vejo que realmente incomoda no sentido de chamar atenção. Felizmente, na maioria das vezes, a turma acolhe, acaba integrando, acaba, né, fazendo ali uma interação. E é isso que tem que acontecer, porque aquela pessoa que tem um pouco mais de idade, ela tem mais experiência. E a criatividade e a inovação, ela acontece quando nós unimos pessoas que têm perfis de pensamento diferentes. E de onde será que parte esse preconceito? Talvez pelo jovem, por essa pessoa, enfim, que cometeu esse ato de preconceito, enxergar essa pessoa como alguém de um outro núcleo, ou seja, ela talvez não vai discutir os mesmos assuntos que estão em pauta no núcleo jovem, vai ser alguém isolado, então a pessoa, por esse motivo, né, não, ela é de outro mundo, vamos excluí-la, isolá-la e tratá-la mal. É algo provavelmente assim? vai nessa linha, Luciano, mas, de novo, esses jovens que cometem esse tipo de atitude lamentável são pessoas que estão muito fragilizadas. Sim. Né? Que estrutura emocional é essa que se sente agredido? Porque geralmente a agressão, Luciano e ouvinte, acontece o seguinte: eu frente a uma agressão, eu vou ou fugir ou eu vou agredir. Então incomodou, puxa, tem alguém diferente. Eu, em vez de pensar, eu estou aqui numa universidade para aprender, para construir, para fazer um network, a pessoa de repente interpretou, não, eu estou aqui porque é um ambiente jovem, eu quero ver pessoas com determinado padrão de beleza. Quer dizer, talvez essas jovens nem saibam a real finalidade de uma universidade. Nem saibam o que estão fazendo ali, né, para tratar essa pessoa. Você citou as universidades hoje, nós estamos vivendo mais, né? O ser humano está vivendo mais, consequentemente as pessoas buscam a educação mais tardiamente. Eu tenho um exemplo na minha família, um tio, engenheiro agrônomo,
iniciou uma faculdade de Direito após os 60 anos e agora já está prestes a se formar. Ele reside no estado do Mato Grosso. Então, só para citar um exemplo, e você, ouvinte, com certeza conhece alguém com 40, 50, 60 que iniciou uma faculdade, nem que seja à distância ou presencialmente, enfim, ou seja, essas pessoas têm o direito e estão sim presentes na universidade e no mercado de trabalho em todos os setores. A gente tem que respeitar. Elas têm o direito e devem. Hoje nós falamos na educação superior que a gente vive um tempo que a gente chama de lifelong learning, ou seja, você vai aprender pro resto da vida. Sim. Então a pessoa às vezes fez uma graduação, de repente volta para a faculdade fazer uma pós-graduação, ou está num outro momento de vida, pode escolher aquilo que sempre quis fazer, Luciano, porque hoje, como as pessoas estão vivendo mais, elas estão tendo que trabalhar por mais tempo. E muitas vezes a pessoa faz uma graduação e, puxa, não é aquilo que realmente sonhava, ou se constrói novos sonhos. É que nem você falou, às vezes a pessoa agora quer ser um engenheiro, quer ser um arquiteto, quer ser um psicólogo, quer ser um médico. Por que não fazer esse sonho? Por que não fazer essa transição de carreira? Uma pessoa que apareceu ali 40 anos de idade, vai trabalhar tranquilamente mais 20, 25 anos ou até mais no mercado de trabalho. Então essa transição, essa reciclagem de carreira é extremamente importante. O tempo hoje é muito ágil, então eu não posso achar que se eu me formei há 10 anos, há 20 anos atrás, eu não me manter atualizado, está tranquilo. Tem participação de ouvinte aqui com relação a esse Maravilha. assunto. Ouvinte final do telefone 7298. Bom dia, amigos. Que tema relevante o etarismo. Minha irmã, com 45 anos, né? E aí a gente volta àquela tecla. 45 anos não está nem perto de ser chamada de uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, né? Exatamente. Então, e aí ela cita o exemplo da irmã. 45 anos, com formação superior, está com dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho, e aí ela complementa: isso é inaceitável, inadmissível e inacreditável. Esse é um outro lado, né, cruel. E aí eu peguei alguns estudos, Luciano e ouvintes, eu percebi que existe esse preconceito para as pessoas que têm um pouco mais de idade, têm mais experiência, vamos chamar assim, mas para os jovens também, porque o jovem também sofre preconceito no mercado de trabalho. Então me parece que o mercado, né, os meus colegas recrutadores querem aquela faixa etária ideal, como se nós pudéssemos rotular, a pessoa tem ali em torno de 20, 25 anos, está no ápice. Será que está no ápice? Será que eu não posso ter uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, está lá com seus 40, com seus 50 anos, uma baita experiência? Será que essa pessoa não pode produzir também? Será que ela não vai agregar para a minha empresa? E assim como o jovem, né? Eu vejo muitas jovens falando assim, puxa, eu não consigo um emprego, pedem experiência, mas como que eu vou ter experiência se não me derem um primeiro emprego? Exato. Então é um dilema. Então o etarismo, né, vamos ter esse olhar, esse preconceito com a idade, ele é cruel. Ele prejudica o jovem, ele prejudica as pessoas que têm um pouco mais de experiência e também, com certeza, aqueles que realmente estão, a gente chama hoje na melhor idade, né, Luciano e ouvintes. Porque sim, nós temos pessoas que são 65, 70, 80, 90 anos, que tem condição de produzir, tem condição de agregar, tem uma baita experiência. Vamos citar um exemplo da casa? Vamos. Luiz Geraldo Maza, você ouviu agora há pouco o comentário dele sobre o pedágio. Luiz Geraldo Maza que manda os seus comentários aqui pra gente e não é assunto que nós solicitamos a ele, os assuntos vêm dele, ele está sempre muito bem antenado, muito bem informado, trabalhou com jornalismo, com a comunicação a vida inteira e aos 92 anos está aí ativo no rádio, né? Só para citar um exemplo. Está ativo, contribuindo, eu sou ouvinte dele, eu deixo aqui meu abraço ao Maza, né, um cara excepcional. E muitas vezes, Luciano, eu vejo assim, o mundo ele quer o jovem, não extremamente jovem, mas aquele jovem idealizado, achando que precisa de velocidade, precisa de agilidade, precisa desse contexto. Mas muita velocidade também não é interessante. Você precisa ter alguém, às vezes, com um olhar mais crítico, um olhar mais analítico, e muitas vezes a pessoa que tem um pouco mais de experiência traz também essa contribuição. Então, mesclar perfis diferentes dentro de uma empresa é extremamente importante. Então, eu deixo, né, esse alerta aos meus colegas que trabalham com recrutamento de seleção, não se fechem, achando que todo cargo, toda função precisa daquela faixa etária exclusiva. Eu posso ter alguém mais novo que vai chegar ali com ânimo, querendo aprender e se moldar aquilo que a minha empresa gostaria, e eu posso ter aquela pessoa mais experiente que vai ajudar, inclusive a moçada, Luciano, a falar assim, calma, precisa ser rápido, mas precisamos acertar, vamos verificar, vamos ver se estamos no caminho certo. 9 horas e 51 minutos.
Eu conversei então com o professor Paulo César Porto Martins sobre etarismo, a coluna de Van CBN, que volta na terça que vem. Professor, até lá. Até lá, um forte abraço a todos. 9h51.